Boa noite. Boa noite. Inicialmente quero agradecer a todos por terem aceito o nosso convite de juntos comemorarmos os 80 anos do Centro Espírita Francisco de Assis e também a homenagem que tradicionalmente prestamos ao nosso patrono. Eu fico muito agradecida, muito honrada de receber todos vocês nesta casa que é de todos nós e que nos deu o prazer de permitir que fizéssemos esta comemoração que para nós é emblemática, 80 anos da nossa casa. Muito obrigada mesmo. É sempre uma honra, sempre um prazer poder estar na companhia de confrades e amigos. Eu vou convidar algumas pessoas para compor a mesa e aí então vamos ter uma noite, tenho certeza, muito gostosa, muito interessante e muito fraterna. Tenho certeza de que esse é o nosso objetivo e assim será, do começo ao fim, se Deus quiser. Eu convido inicialmente a presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, Dona Lourdes. Quase ninguém conhece, Dona Lourdes está no Francisco de Assis há apenas 60 anos. Então, não é conhecida de ninguém. Também convido o presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Taubaté, meu querido amigo, colega de fórum, Chicarino. Também convido o querido amigo e também querido colega Robson Baroni. Robson Baroni é neto de Maria Martins, fundadora do Centro Espírita Francisco de Assis. Também convido, com muito prazer, com muito carinho, querida Darcy Vanoni, que é filha de Egídio Gomes Vieira, um dos primeiros, digamos, um pioneiro, um dos pioneiros da divulgação do Espiritismo em Taubaté e que esteve ligado à nossa casa a vida toda. Na nossa casa temos uma tradição, né? É uma tradição, há muito tempo. Para nós, o decanato, ser decano na nossa casa é uma coisa muito séria. Então, eu, com muito prazer, também convido para sentar-se ali, para compor a mesa, a nossa decana, Antônia do Carmo, 86 aninhos de idade, 70 na casa. Muito chique. Palmas, 70. Meu querido amigo, meu querido colega, Carlos Abranches, que representa a própria mensagem. Logo, dispensa a apresentação. O momento é tão importante, tão festivo, e eu não tenho direito de ficar aqui falando, porque tem muita coisa bonita para acontecer, mas é preciso registrar a presença de 3 filhos de Maria Martins, né? Seu João, Dona Teresa e Dona Lourdes. Eu os convidei para virem para frente, talvez sim, talvez não, mas eu gostaria de pedir aos senhores palmas para essas... Estou tendo muitos amigos, mas aos poucos vou citando. Dona Licine, acabando de chegar, querendo vir até aqui, temos um lugarzinho muito confortável para a senhora. Vamos, então, começar a nossa noite, e eu quero, então, pedir ao colega Chicarino que faça para nós uma prece de abertura.
Boa noite a todos. Dona Lourdes, a quem eu cumprimento a mesa, é uma satisfação imensa estar aqui essa noite, compartilhando com todos essa data tão festiva, de tanta alegria, porque para nós que conhecemos o trabalho de Francisco de Assis e conhecendo que esta casa, este centro, representa tão bem esse trabalho. Sônia e toda a diretoria, eu fico até emocionado, porque todas as vezes que vou a esta casa sou muito bem recebido, e como todos nós, tenho certeza que nos enchemos de muita alegria, de muito amor, de muita satisfação, quando temos essa plateia tão imensa aqui para fazer essa comemoração, porque essa casa é uma casa de destaque, é uma casa que há 80 anos atrás, falar em espiritismo, falar na doutrina espírita, tinha que ter muita coragem, muita disposição, e essa casa conseguiu fazer isso com muito trabalho e acredito com toda essa coragem, sempre assistido por Jesus, que é nosso mestre, que é nosso guia, e tenho certeza que todos que por lá passaram tiveram essa assistência. Então eu convido a todos para iniciarmos o trabalho dessa noite, elevando os nossos pensamentos aos céus, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo por nos permitir esse encontro amorável, esse encontro tão feliz, porque sabemos aqui que além de fazermos a homenagem a esse centro espírita, que atende a tantas as pessoas, também homenageia e tem como seu patrono Francisco de Assis, que para nós é uma referência de trabalho, de amor, de dedicação na seara de Jesus. Então queremos que todos nós tenhamos a certeza e a fé que Ele estará sempre junto de nós, e nós podendo fazer pelo menos um pouco do trabalho que Ele fez. Por isso pedimos esse instante, que Deus nos proteja, que Jesus nos ilumine e que esteja conosco agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Bom, muito obrigada, Chicarino. Vamos então agora começar a noite conforme a nossa programação. A programação que foi enviada a todos. Eu chamo o Maestro Lica e o grupo, a orquestra, eu prefiro chamar de orquestra, Itaboaté. É impossível quem não conheça e depois de conhecer, não se apaixonar por essa maravilhosa orquestra. Eles vão tocar 4 músicas. Tem gente aqui na mesa que gosta muito de música, eu convido para cantar, né? Aproveite, é sempre uma oportunidade. E vamos abrir a noite cantando o hino do Santo Espírita Francisco de Assis, que eu acredito que muitos conhecem. Foi composto há não muito tempo, uns 15 anos mais ou menos, por Benedito Ribeiro Jaú, meu pai. Compôs em torno de 150 músicas, sendo que uma delas tornou-se o hino do Centro Espírita Francisco de Assis. Portanto, vamos abrir a sessão cantando o hino do Centro Espírita Francisco de Assis. Adianto que não sou cantora, canto apenas o hino do Centro Espírita Francisco de Assis. Um dado muito importante é que meu pai compôs essa música há uns 15 anos e recentemente esta música, que tornou-se o hino da casa, ganhou partitura. Ganhou partitura escrita pela própria filha do meu pai, a minha irmã, a Cecília. Então é a primeira vez que esta música vai ser cantada com partitura.
Então agora a noite é toda do Maestro Lica, tá?
violões, agradece mais essa oportunidade de estar aqui nessa casa, né, que a gente fica contando os dias para ver as coisas acontecerem. Muito obrigada por todos vocês, obrigada Abranches e o pessoal que nos convidou. Muito obrigada, Rita. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez ouvir e cantar com essa maravilhosa orquestra. Muito obrigada a todos. Vamos aguardar só um pouquinho eles se acomodarem. E diz e repito, o nosso palestrante representa a própria mensagem. Portanto, não há necessidade de apresentação. Meu querido colega e confrade, Carlos Abranches, por favor. Queridos amigos, queridos irmãos, depois de termos sido abençoados pela irmã música, que tanto nos une nos nossos sentimentos, que tanto eleva e afina os nossos pensamentos, as nossas emoções, aí sim a gente se sente autorizado a começar a nossa reflexão. Porque de ver as pessoas mais velhas cantando, aos mais novos batucando, de emocionar. E a gente vai acompanhando e vendo que a vida é assim, né? A gente vai revelando nossos talentos desde cedo até os últimos momentos da vida, continuando com eles, para que eles nos engrandeçam e nos façam ter a certeza de que valeu a pena viver dessa maneira. Cantar é mover o dom. E aqui temos muitos dons sendo movidos em nosso favor. Ainda bem que nós estamos aqui hoje à noite, para ouvir essa beleza toda interpretada e engrandecendo esta festa de 80 anos que os senhores que estão aqui coordenando o nosso trabalho hão de concordar com a grandeza e a beleza de tudo, desde o hino até a canção final, que é o trem que mora tanto na nossa infância. Para aqueles outros que têm já algumas décadas de vida, o trem fez parte dessa história. A gente ficava esperando lá de longe ver na estação apontar o trem, e quando vinha a noite a luz forte chegando, e o trem marcando a nossa infância, sobretudo no Vale do Paraíba, em que todas as cidades eram traçadas pela linha férrea. Nessa época, eu estava no Mato Grosso do Sul, onde também o trenzinho de bitola curta atravessava a fronteira do Brasil com o Paraguai, lá onde o Cuitelinho foi morar, lá na fronteira, onde tinha as revoluções, e a gente lá vendo o trem chegar, e a Litorina à noite também. São as lembranças da saudade. E a gente vai vendo que nesses dias em que nós estamos muito próximos de lembrar de Maria, e quantas canções foram trazidas aqui. Obrigado. Você chama Maria? Glória. Está mais ou menos ali, não é? Nós lembramos de Maria nesses dias no Brasil em que milhões de pessoas ficam sintonizadas no pensamento dessa grande criatura. Ficamos refletindo sobre a grandeza desse Espírito diante de toda a humanidade. Porque independente das crenças ou não, nós sabemos que o Espírito Superior trabalha sem ver o colorido religioso destro daquela pessoa, o ambiente cultural ou social ou político em que essa pessoa vive. O Espírito Superior trabalha em benefício da humanidade em todos os momentos e sob todas as condições. Sabemos que 6 horas da tarde é horário consagrado à reflexão em torno da criatura que gerou Jesus, com essa grandeza de alma que ela tem. 6 horas da tarde acontece todas as horas em vários lugares do mundo. De maneira que quando se faz a rogativa a Maria num determinado país, o outro está descansando para que às 6 horas da tarde se concentrem e pensem nela. E nós outros vivemos aqui numa região tão marcada pela presença da configuração material de Nossa Senhora, através daquela imagem singela que fica no Santuário Nacional,
dentro da basílica construída na pequena cidade de Aparecida. Cidade que com seus 40, 45 mil habitantes consegue suportar em um único fim de semana mais de 180 mil visitantes, que vão lá apenas para olhar, para passar por alguns minutos, depois de longos dias, algumas vezes de caminhadas. Outros atravessando as matas, seguindo pelas rodovias, para chegar lá. E ao refletir sobre isso, nós outros que temos a obrigação profissional de divulgar essa trajetória, ficamos a refletir sobre a importância desta criatura para aqueles que creem, aqueles que acreditam e dedicam uma vida no sentido de agradecer, ou de então, de pedir, ou de fazer uma promessa, ou de pagar uma promessa, vindo até esta pequena cidade do Vale do Paraíba, que é nossa cidade, querida cidade vizinha de Aparecida. Mas ao mesmo tempo em que noticiamos isso, mostrando muitos romeiros que passam pelas rodovias, que descem a Serra da Mantiqueira, vindos do sul de Minas Gerais, ou do sul do Rio de Janeiro, em direção à cidade consagrada pela imagem, pensamos também no sentido de devoção. Essa devoção que marca aquelas pessoas que fazem questão de pelo menos uma vez por ano ou duas virem até este local, para eles sagrado, para vislumbrar na imagem a metáfora da salvação. Um símbolo de estímulo para o dia a dia, que vai se seguir lá onde mora. E ao mesmo tempo em que noticiamos, muito particularmente ficamos pensando sobre o que move esses corações. O que faz uma pessoa atravessar centenas de quilômetros a pé, vinda de uma ou de outra cidade, apenas para ficar algumas horas ali, no entorno daquela área consagrada ao silêncio, para que o silêncio interior possa tomar conta do ser. Outro dia localizamos um romeiro que vinha caminhando pela Via Dutra há 6 meses. Falei, poxa, mas este é um super romeiro, porque como é que aguentou tudo isso? Ele veio do norte do Paraná, da cidade de Cascavel, 1.500 quilômetros de distância, a pé. Saiu de lá no começo do ano e veio passando de cidade em cidade para chegar no dia 12 de outubro em Aparecida. E ao olhar isso, algumas pessoas reportam a situação com a curiosidade daquele caminhante que, segundo os números oficiais do Santuário Nacional, chegaram à ordem de 4.500 pessoas circulando só pela Via Dutra, trazendo uma dificuldade e o redobrar da atenção dos motoristas e deles próprios para não serem atropelados. Um deles teve um infarto, passando pela cidade de Caçapava e não conseguiu chegar ao destino. Mas ao olhar tudo isso, ao refletir sobre isso muito particularmente, vimos que há uma necessária diferenciação que podemos e devemos fazer sobre a devoção e a fé. Muitos dizem que os fiéis lotaram a basílica ou lotam os muitos templos religiosos dedicados à espiritualidade ou à religiosidade ou ao cristianismo. Mas entendemos que existe uma diferença entre o devoto e o fiel. Aquele que necessita ficar diante da imagem ou diante do ser que adora, que quer reverenciar, esse sim é o devoto. Mas o fiel não precisa necessariamente de um templo, de uma imagem, de algo material para poder mobilizar o seu estímulo interior de serviço ao Cristo. O fiel pode ser um devoto, mas nem sempre o devoto é um fiel. E há muitos que vêm à basílica sem saber o que estão fazendo, apenas para acompanhar os vizinhos, pegando o ônibus que passa pela rua, ele entra também e nem sabe para onde vai, só sabe que os vizinhos foram, ele vai junto. Aí quando se vê dentro da basílica, fala, que lugar bonito é esse? E realmente é bonito. Quem sabe desperta alguma coisa, desperta algum sentimento interior da verdadeira viagem que nós viemos para fazer.
que a viagem da busca do próprio sentido da vida, que esse tipo de peregrinação pode nos estimular. Conheço algumas pessoas materialistas que nunca dedicaram um minuto da vida a algum tipo de reflexão religiosa. Empresários dedicados ao lucro, à conquista do seu bem material, mas que em determinado momento da vida, num instante de desconforto dentro de casa, resolve viajar para a Europa e passar algumas semanas caminhando, traçando os 700 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, seguindo a trajetória do ponto zero até o ponto final, lá onde fica a igreja de Santiago, apóstolo de Jesus, hoje patrono espiritual da Espanha, porque viera a convite do Cristo pregar naquela região do velho continente, e por ali ficou. E os primeiros caminhantes, quando passavam por aquelas trilhas antes seguidas pelo apóstolo direto do Cristo, vislumbravam uma luz diferente no alto daquela capela que ficava no alto da montanha, e não imaginavam que ali estariam os restos mortais. Isso a tradição religiosa informa. Os biógrafos de Tiago informam que o local onde ficaram os restos mortais dele ficou iluminado. E ali, no traçado que ele fez para levar a Boa Nova, ficou desenhado o caminho que outros peregrinos seguiriam para também, durante a viagem, olharem um pouco para dentro de si. Foi assim que esse amigo, um empresário, mora em São José dos Campos, empresário da área de educação, nunca antes voltado para nenhum tipo de reflexão religiosa, foi seguir, porque os amigos iriam, ele foi também. Pegou um cajado e foi seguindo a montanha, seguindo as trilhas, parando nas muitas pousadas, nessa distância imensa de centenas de quilômetros. E quando se viu caminhando, disse que surgiu dentro de si, ele narrando como é que foi a experiência, surgiu dentro de si uma vontade insegurável, incontrolável, de fazer uma autorreflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde foram os meus filhos, que eu não encontro há algum tempo? Quais foram as razões das minhas desvinculações amorosas? Será que eu estou aproveitando muito bem as minhas horas? Então aquele homem, que nunca tinha ouvido falar em Santiago, quando voltou para o Brasil, começou a procurar alguns livros que iriam lhe trazer as informações necessárias para que ele pudesse conhecer um pouco mais dos profundos e dramáticos desafios dos primeiros seguidores diretos de Jesus. Estudou a vida de Bartolomeu, conheceu Matias, o substituto de Judas Iscariotes, no colégio apostólico. Viu a importância de Tiago Menor, que com seu comportamento farisaico, estudioso e seguidor da lei antiga, da lei tradicional, impediu que os integrantes do poder da época, do Sinédrio, invadissem a casa do caminho entre Jerusalém e Jope para destruir na nascente o pensamento de Jesus, onde se reuniam os apóstolos diretos para cuidar dos doentes, receber as crianças abandonadas, aqueles que não tinham mais para onde ir, e quando entravam para destruir tudo, viam que ali dentro tinha alguém que prestava reverência à lei de Moisés. E ele, estudando tudo isso, descobriu a importância da ação dos primeiros caminhantes, que eram muito mais do que devotos, eram fiéis ao pensamento do Cristo. Até Simão Pedro, que negara Jesus, reorganizara, ressignificara a sua própria crença interior e passou a ser um fiel seguidor do bem e divulgador da Boa Nova, preservando os diferentes e intermediando as interlocuções opostas, como entre Paulo de Tarso, o apóstolo tardio, e Tiago Menor, quando discutiam a respeito da circuncisão dos gentios. E Simão Pedro, temperando as diferenças, conseguiu fazer com que a unidade do cristianismo nascente
permanecesse reverberando até os dias de hoje. Nesse primeiro momento, esse amigo, ao ler a respeito dos 12 apóstolos, descobriu João Evangelista, o apóstolo querido, que ficara com Maria aos pés da cruz e diante da qual ouvira de Jesus: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Não entendera muito bem e nos procurara para saber, afinal de contas, quem era mãe, quem era filho. Se Jesus era o filho de Maria, por que falar a ele para que ela apontasse para o filho que estava ao lado? João não era filho de Maria. Sim, mas nós sabemos que na leitura espírita da vida, sob a lente da visão espírita, nós nos desgarramos de uma vivência, de uma vida só. E sabemos que a grande vida comporta múltiplas vivências. E certamente Maria e João prepararam-se em etapas anteriores para merecer a honra de estar ao lado de Jesus no seu devido momento. Estavam eles ali quando Jesus pedira a João que cuidasse da mãe. E ele a levara para o promontório de Éfeso, onde vivia, naquela casa simples, que virou depois um ponto de encontro de muitos desesperados, de desesperançados que não tinham para onde ir, e passavam por aquela pequena casinha onde estava aquela senhora que falavam havia sido mãe do meigo carpinteiro. E ali ela recebia, atendia, aplicava o carinho da pacificação. E assim seguiram os dias de Maria, junto de João, que cuidara dela como um filho querido a pedido do Mestre. Rodeado de outros jovens trabalhadores, que posteriormente, a pedido de Paulo de Tarso, seguiram também pelos caminhos da Capadócia, da Mesopotâmia, da Grécia, do Extremo Oriente, da Europa, como Timóteo, Tito, Onésimo, Erasto, Barnabé, seguindo, levando a mensagem do Cristo, espalhando as muitas epístolas que Paulo havia escrito para as comunidades que nasciam dentro do ambiente cristão, já com uma reflexão seguida, e isso tudo registrado nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e depois nas cartas escritas por Paulo para todas as comunidades, para toda a humanidade do futuro, já que até hoje nós pegamos e refletimos a respeito do cristianismo nascente através desses registros históricos espetaculares que nos orientam os passos. Também nesse ambiente eles se encontraram com aquele pequeno menino que veio ao colo de Jesus quando, em determinado momento da implantação da Boa Nova, os que estavam próximos perguntavam: mas Senhor, como resolver as questões de família, as questões tão dramáticas de família? E quando Jesus falava, eis que algumas crianças se aproximaram, e naquela expressão natural da algazarra que uma criança traz para o ambiente, o que não significa necessariamente uma desordem, alguns não gostaram da situação e levaram as crianças, pediram para retire essas crianças que estão aqui incomodando, quando Jesus percebe a situação e fala: não. E pegando uma criança no colo, diz: deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quando fala aquilo, e em verdade vos digo que aquele que não se fizer uma criança não entrará no reino dos céus, Jesus imprime no campo mental daquela pequena comunidade que ali se encontrava os registros da Boa Nova, que viria a se materializar nos milênios seguintes e até hoje continua buscando espaço na intimidade do nosso coração. É por isso que Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, afirma que aqueles que viram Jesus, acompanharam seus discursos, suas narrativas, nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Mas ficamos a imaginar qual teria sido o impacto daquela manifestação naquela criança que veio ao colo do Cristo, que ficou junto com ele, acompanhando tudo aquilo que ali estava acontecendo.
E os registros da espiritualidade nos indicam que essa criatura depois foi trazida à convivência mais íntima de Maria e de João Evangelista para ser educada nos rigores da educação cristã, nos valores que o Cristo havia proposto. E esta criança seguiu depois, resgatada de uma vida pobre no meio da rua, para as atividades de educação e de fortalecimento do caráter. E com o passar do tempo, a juventude e o início da maturidade, eis que aquele jovem rapaz, chamado Inácio, passou a pregar também o Evangelho de Jesus, sob a orientação de João, o Evangelista, sob os cuidados amorosos de Maria. E com o passar do tempo, dizem os registros históricos que os apóstolos diretos de Jesus tiveram um fim trágico. Praticamente todos foram martirizados no exercício da tarefa de divulgar a mensagem do Cristo. Tomé, aquele que duvidava, que tinha de ver para crer tocando as chagas de Jesus, fora pregar na região da Índia. E em determinado momento em Madras, quando estava orando, recebeu uma lança nas costas, pelas costas, porque falaram que ele estava ali divulgando uma mensagem estranha àquela cultura. E Tomé pereceu com aquela lança atravessada no seu corpo, e logo depois, para completar o serviço, tiraram-lhe a pele e depois o decapitaram. Pedro, todos sabem que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Santo André, que depois foi também pregar na região da Europa, pedira para não morrer como o seu mestre, crucificado. Então, o deixaram numa cruz em forma de X, e assim ele pereceu. E depois, quando seus restos mortais eram levados para a Escócia, a embarcação naufragou e as suas relíquias se perderam. Hoje, André, considerado santo pela Igreja Católica, é considerado o patrono espiritual da Escócia. Na bandeira da Grã-Bretanha, o X, que é a contribuição escocesa para aquele conjunto de bandeiras, símbolos nacionais de vários países agregados no Reino Unido, o X corresponde à cruz de Santo André. Na entrada da cidade de Santo André, no ABC Paulista, lá está uma cruz, também na entrada, em homenagem a este seguidor de Jesus, direto de Jesus. O tempo passou e João Evangelista, aos 103 anos de idade, faleceu na ilha de Patmos após escrever, além de escrever o seu Evangelho, deixou-nos também as anotações do Apocalipse, que fecham o Novo Testamento. Foi um dos poucos que morreu de causas naturais. O resto ou foi decapitado, ou tiveram as mãos decepadas, ou então tiveram o peito cravejado, mostrando que seguir Jesus nem sempre é fácil. Ser-nos-á cobrado o nosso testemunho. Mas naquela época o testemunho era esse, com a própria vida. Tanto que Inácio tornara-se um grande pregador e conduzindo aqueles cristãos primeiros para uma reflexão profunda a respeito do pensamento do Cristo. Também fora levado às arenas do martírio, para onde milhares de pessoas iam para assistir aqueles cristãos primeiros, aquelas senhoras, aqueles filhos dos cristãos, os idosos, serem pisoteados por animais velhos, por cavalos velhos, serem devorados por leões famintos, que eram deixados 2, 3 dias sem alimentação, exatamente para que não deixassem nenhum pedaço de gente dentro da arena. Alguns eram queimados do lado de fora, nos postes do martírio, onde colocavam capim seco associado a resina inflamável, para que eles pudessem arder em chama viva, para iluminar o caminho das feras que iriam adentrar o local
daquela chacina coletiva, apoiada e aplaudida por milhares de pessoas. Numa dessas ocasiões estava lá Inácio de Antioquia, o mesmo Inácio que menino viera ao colo de Jesus e ouviu a expressão: quem não se fizer uma criança não entrará no reino dos céus. O mesmo Inácio que estava ali pregando para as pessoas entenderem o momento que estavam vivendo. E aquele grupo de dezenas de cristãos que iriam ser devorados minutos após, entenderam e ficaram um pouco mais serenos, esperando acontecer a tragédia que iria marcar as suas vidas. Tragédia da libertação, porque estavam também naquele instante resgatando débitos contraídos em vivências anteriores. E todos foram levados para dentro da arena, inclusive entre eles Inácio. E quando os leões vieram, abriram as jaulas, eles vieram e foram devorando, arrancando cabeça, pegando pedaços do corpo e devorando todos. Inácio, bem no centro da arena, com os olhos fechados, entrou em prece, rogando a Jesus que o abençoasse naquele instante, porque ele estava também ali vivendo o seu testemunho. Mas eis que em alguns minutos depois, quando tudo já havia passado, ele abriu os olhos e viu as feras saciadas deitadas pelo canto, naquela poça de sangue, sem nenhum ser vivo, apenas ele, no centro